Ele vem como ponto .docs. Ah, não, então, ponto .dos, doc, né? Doc e tem um X no final. É docx, aí veio no Word. Não, sem problema. Não tem problema nenhum, não. Tem um monte de... Por causa que eu achei que ia dar um problema na hora de converter. Não. Não vai dar problema nenhum, não. É provável que não, né, professor? Porque o DocX é um dos documentos que, quando a gente vai incluir lá, ele dá essa opção também, né? Uhum. Ó, pessoal, é o seguinte, vou começar a falar desse gráfico aqui, ó, mas... Não, deixa eu fazer um outro aqui. A maneira de homenagear as mães também terá que ser adaptada. E seguindo o isolamento social, clientes e vendedores não podem se encontrar, mas podem se falar, seja pela internet ou pelo telefone. O Márcio é dono de uma loja de artigos personalizados. Ele já percebeu que a maneira de se relacionar com os clientes mudou. O atendimento pessoal virou virtual. Tem gente aí que está assistindo jornal, hein? Mas eu preciso vender. Eu conheci muito sociais. Eu conheci É o Tarcísio. Não. Oxe, nem jornal assisto. É uma coisa que eu não pergunto, eu fiz. Tá se assistindo jornal, mano. Ai, caramba. Vou falar a verdade, eu até gosto de jornal, mas ultimamente não tá dando, não. Ah, cara, eu não assisto não, cara. Aí, o Márcio pediu pra avisar que no bairro dele tá sem energia, por isso que ele não vai conseguir ver a aula. Putz, verdade, eu vi na mensagem Mandou lá disso. no grupo. Falei pra ele mudar lá de Butujuru. Aqui em casa, Esse vermelho é folgado, na casa de mano. vocês hoje, pessoal? Tem gente choveu na casa de vocês hoje? Choveu. Aqui deu uma chuva boa, rapaz. Choveu um pouco aqui. Pena que foi pouco. Pra falar a verdade, como eu não estava aqui na cidade, então não sei. Pessoal, é o seguinte, ó, dá uma olhada aqui, ó. Eu quero calcular essa área aqui, tá? Eu fiz uma coisa que eu não devia. Ó, eu tenho aqui, ó, um X1, vou colocar assim mesmo, é só para explicar para vocês. E aqui eu tenho um X2. Obviamente, se eu procurar aqui, ó, eu vou ter um Y1 e vou ter aqui um Y2, tá certo? Então, deixa eu colocar mais ou menos aqui, ó. Aqui eu vou ter um Y1 e um pouquinho mais para baixo, né? Eu vou ter um Y2. Um Y2. Ó. O Y2 seria essa imagem aqui. E o Y1 seria essa imagem aqui. E aqui, ó, eu tenho um f de x qualquer. Veja, a gente vai começar, como eu falei para vocês, integração numérica. Nós vamos resolver integral agora por cálculo numérico. Então, eu tenho um intervalo representado por x0 e x1, eu chamei de x1 e x2 lá, tá certo? É num intervalo AB, que é o intervalo que eu quero. Então, o x2 e o x1, normalmente, são os valores que vão aqui, ó, tá certo? E aí eu tenho uma função qualquer, um f de x qualquer, e aí o que foi feito, né? O Gregory é um matemático que, eu não sei se ele realmente era matemático, esses caras antigos aí, eles eram mais que matemáticos, né? Os caras eram autodidatas, os caras eram astrônomos, era tudo, né? E ele começou a fazer esse estudo, e quem terminou e aperfeiçoou foi o Newton, como sempre, né? Na minha opinião, pai do cálculo. Então, eles tiveram uma sacada, o seguinte, se eu pegasse isso daqui, ó,
o f de x0 mais o x0, ou x2 menos o x1, ou x menos o x0, x1 menos x0, dividido pelo h, onde o h é a distância entre o x1 e o x2, o x e o x0, né, vezes a variação da função no ponto x0, tá certo? Desenvolvendo isso aqui, eles chegaram numa conclusão, chegaram em alguma coisa parecida com isso daqui, ó, tá certo? Bom, essa fórmula que está aqui, você vê, ó, o cálculo numérico, dá uma olhada nisso daí, pessoal, nesse desenvolvimento aqui, ó, isso daqui é didático, é o livro didático. Aqui eu já dei uma melhoradinha para vocês, ó, certo? E aí, para facilitar essa integração, isso aqui eu que fiz, né? Ó, o y de x0, o y0 é o f de x0. O z é o x0 menos, ou seja, o z é a variação do x. E o h é a distância desse x aqui, tá certo? Na realidade, o que eu quero, por isso que eu falei, deixa eu fazer aqui, fica mais fácil para eu mostrar para vocês. Olha, eu tenho aqui uma função qualquer, tenho aqui o x2, esse x2, ele se relaciona, esse x2, ó, ele se relaciona, o x1, ele se relaciona com o y1. E, de modo análogo, né, esse x2, ele vai se relacionar aqui com o y2, certo? Então, se a gente traçar uma outra retinha, tem gente entrando ainda. Se a gente traçar uma outra reta aqui, ó, destaquei ela um pouquinho mais para vocês verificarem. Se a gente pegar essa figura, que vai do x1 até o x2, do x2 até o f de x2, ou y2, esse pedacinho aqui que é inclinado, e vindo até aqui, ó, eu tenho, voltando para o x1, eu tenho aqui um trapézio, certo? Vocês lembram como é que faz para achar a área do trapézio? Veja que, dá uma olhada, a curva que faz aqui, ó, ela está um pouquinho acima. Ela pode muito bem ficar um pouquinho para baixo também, vai depender da disposição da função, certo? Então, observa que se eu tenho esse intervalo, né, esse trapézio aqui, e eu quero calcular essa área aqui, certo? Se eu quero calcular essa área aqui, a área do trapézio é muito próxima da área que eu pretendo calcular, tá certo? Que eu pretendo ter aí, ó. Então, eles antigamente utilizavam esse processo. Eles utilizavam esse processo. E aí eu faço uma demonstração aqui, pessoal, ó, com uma situação de função, quer ver? Aqui é só para lembrar. Vocês lembram, deixa eu perguntar, vocês lembram a fórmula da área do trapézio ou não? Não, agora não. Eu vou colocar ela aqui. Deixa eu apagar aqui, que eu só escrevi, mas eu acho melhor fazer assim, ó. A área do trapézio que a gente vê lá no ensino fundamental, né, no ensino médio também estuda bastante, a área do trapézio, ela é dada por isso aqui, quer ver? Área, vamos chamar aqui do trapézio. Vou colocar só tra, tá? Isso aqui vai ser igual a... Caramba!
vai ser base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. É isso mesmo. Tá? Deixa eu tirar isso aqui. Ó, tá certo? Então, isso aqui é a área do trapézio. Isso é a área do trapézio. Que é a mesma coisa, ó, se eu separar esse H por 2, tá? H por 2, a base maior e a base menor, dá uma olhada aqui, ó. Lá naquela que eu fiz lá, tá mais fácil para vocês entenderem, ó. Isso aqui é a altura do trapézio, ó. Certo? A distância do x2 até o x1, ou do x1 até o x2, é a altura do trapézio. O y1, ou o f de x, ele é a base maior. E o y2, ele é a base menor. E aí, pessoal, não importa como que o trapézio vai estar, tá certo? A posição que ele vai ocupar aí não me importa. Por exemplo, eu poderia estar analisando aqui, ó, daqui até aqui, ó, certo? Ficaria esse erro aqui. Mas mesmo assim, ainda é uma área próxima, ó. Eu estou fazendo isso aqui, essa parte que está fora aqui não faz parte do trapézio, não faz parte da função, mas estaria. E quando você vai fazendo trapézio, mais trapézio, assim, ó, quanto mais você divide, menor vai ficando isso. Então, mais próximo vai ficando da precisão. Só que, pela história, eles pegaram um intervalo AB, um intervalo só, daqui até aqui, certo? Que é do x1 até o x2, que representa a nossa altura. Então, veja que a base maior é o y1 e a base menor é o y2, ou vice-versa. Mas aí também não é problema. Por que que não é problema? Ele não é problema porque a base maior e a base menor está sendo somada. Então, se você pegar a base menor mais a base maior, vai dar a mesma coisa, tá certo? Então, levando para o lado da matemática, veja que a área do trapézio nada mais é do que H por 2, onde H é a altura E quando a gente fala a altura do trapézio, você pode falar, mas aqui também é uma altura, aqui também é uma altura. Não. A altura do trapézio é a distância entre as duas bases paralelas, tá certo? Entre os lados paralelos, tá? Aqui que determina a altura. Então, se a gente faz isso daqui, eu vou chegar numa situação próxima da função. Então, no começo, eles faziam dessa forma, ó. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. Eu pedi aqui para calcular, né, ó. Estou pedindo aqui para calcular a integral 3 até 3,6 de dx sobre x, tá certo? Bom, fazendo essa integral aqui, aí pode só ir, Luciano, não precisa desenvolver, né? Todo mundo sabe que esse dx sobre x é 1 sobre x dx, né? A integral de 1 sobre x é o quê? ln de x, não é isso? O que é que faz, pessoal? Pode ser. Então, vamos lá. Ó, a integral, eu tenho lá o seguinte. Integral é de 3 até 3,6, né? Isso. E aqui, lá está assim, dx sobre x. O dx sobre x é a mesma coisa que 1 sobre x dx. Tá certo? Bom, isso daqui implica que... Isso aqui implica que f de x vai ser... Dá para fazer direto, né? Ó. F de x vai ser igual a ln de x, mais constante. Mais constante, tá certo? Então, como é que ficaria isso daqui?
se eu for fazer o valor disso daí, para fazer a integral definida, isso vai ser igual a f de 3,6 menos f de 3. Vai lá, alguém faz aí para mim. ln de 3,6 menos ln de 3. Entendeu? Peraí, professor. Quantas casas depois da vírgula, professor? Vamos deixar só 4. É 0,1823, é isso? Isso. Vou deixar 4 casas. 0,1823. Certo? Bom, se essa daqui é a função, ó, né? Veja que eu vou ter a mesma coisa aqui, ó. Deixa eu pegar a fórmula a área do trapézio. Eu coloquei ela aqui. Ó, se eu pegar a área do trapézio, eu for calcular isso aqui vai ser, ó, lembra que aqui eu teria 3 e aqui eu teria 3,6. A única coisa que ia mudar aqui é que esse triângulo ia ficar invertido, porque eu tenho ln, essa função aqui, ela sairia daqui, ó, né? Ela sairia daqui e faria isso aqui, ó. Viria para cá. Esse triângulo ficaria invertido. Mas essa medida de 3,6 aqui seria a maior, tá certo? Que é a mesma coisa. O f de 3,6, quer ver? Ó, isso aqui vai ser igual. Fraçãozinha. Equação. Quanto que deu aí ln de 3,6? 1,28. 1,28. Mais duas casas. 0,9. 0,9. Mais, agora ln de 3. 1,0986. 0,986. Isso daqui vezes a altura. A altura vai ser 0,6. Por que 0,6? Porque vai ser 3,6 menos 3, né? A altura é o delta disso daqui, ó, a variação disso daqui. Isso aqui dividido por 2. Então, vamos lá. Faz isso daí. Zero 0,7138. Você fez direto essa conta ou não? Direto. Não, é para dar próximo daquilo ali de cima. 1,2809 mais 1,0986 vezes 0,6 dividido por 2. Vai dar igual 0,7138. 9, 4. É isso mesmo. Entendeu isso? 0,38, né? 39. 0,7139. Deu uma diferença boa aqui, não era isso que eu esperava, não. Deixa eu ver aqui. Porque não seria... Eu pensava que era a base maior menos a base menor vezes, não é isso? Não, 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 é mais mesmo, tá certo. Mas... É mais mesmo. Aí, ó, mais. Ah, peraí. Vou fazer a multiplicação primeiro, se não me engano, da base menor.
f de x0 vai ser o 0,6 por 2, o f de x0 deu 1 por 3. Ah, peraí, aí não, tá certo. Aí a gente não coloca, não é no ln que eu faço. Bobiei. Aqui, ó. Eu faço na integral aqui, ó. Eu não preciso resolver a integral. Ó. A função do cálculo numérico, lembra que eu bobiei? Eu comentei com vocês o seguinte, o cálculo numérico, você não vai precisar fazer a integral. Esse daqui é só um exemplo. Então, aqui, eu não preciso resolver a integral. Aqui vai ficar assim, ó. A base maior. Deixa eu pegar aqui. Aquela aqui vai assim. Ó, tem uma integral aqui. Essa é a integral que eu tenho, certo? Então, isso aqui é 1 sobre x. Eu vou utilizar exatamente essa função aqui para fazer a base maior. Então, a base maior vai ser 1 sobre 3,6, né? Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 1 sobre x. O x é 3,6, que é o x2, base maior. Mais a base menor. Aqui não importa, poderia ser 1 sobre 3 também, tá, pessoal? Mas, aí aqui vai ser 1 sobre 3. Isso aqui vezes a altura, que é 0,6, dividido por 2. Então, vamos lá. Isso daqui vai ser igual a... E faz a conta para mim agora. 0,1833. Isso mesmo. 0, 18,33. 30, E 3. 3. 3. Certo? Pessoal, veja que chegamos muito próximo, ó. Tá certo? Então, eu tenho aqui uma diferença, né? Ó. Se dá 0,0010, né? 0,0010. Mas aí tem uma formulazinha que a gente faz o erro de truncamento. O erro de truncamento, quer ver, ó? É conhecido por essa fórmula aqui, ó. Tá? Ele é conhecido por essa fórmula aqui. A função que a gente está usando, veja que é a função, quando eu vou usar o cálculo numérico, eu não resolvo a integral. Eu vou pegar o valor que está lá, ó, tá certo? Então, a função do erro de truncamento é isso daqui. Deixa eu jogar para lá para trabalhar com vocês, ó. É isso daqui. Aí o desenvolvimento disso aqui, pessoal, é meio complicadinho, tá? Por isso que eu não fiz questão de fazer a demonstração. Ó, o erro de truncamento ele tem que ser menor ou igual a h à terceira, onde o h é a altura aqui, né? Dividido por 12 vezes o máximo disso daqui. Então, você tem que calcular onde o x aqui pertence ao x0 e o x1. Então, você vai pegar o primeiro e o último valor. E vai pegar o maior, não importa qual, certo? Não importa qual, você vai pegar o maior. Mas eu tenho que fazer a segunda derivada, certo? Ó, veja, isso aqui é um negócio que você só vai fazer se for pedido, tá? Normalmente, a gente pede para você calcular a área, né, daquele intervalo lá do trapézio. Então, mas o que significa isso daqui, então? Eu tenho que fazer a primeira derivada. Então, qual que é a minha função? A minha função é f de x igual a 1 sobre x. Minha função é igual a 1 sobre x.
Gente, hoje foi um dia de cão, viu? Estou sentado nessa cadeira aqui desde as 7h20 da manhã. 1 sobre x. Qual que é a derivada disso aqui, pessoal? Como é que eu faço para calcular? Já sabe o esqueminha, né? Voltou, vamos no mesmo link aí. Como é que eu faço para calcular isso daqui? A derivada. Derivada pode ter x1. Então, eu inverto. ln de x, né? A Oi? derivada, né? É. Então, aqui vai ficar x elevado a menos 1. Tá certo? X elevado a menos 1. Então, para eu fazer a derivada disso aqui, vai ficar a primeira derivada de x. Eu preciso da segunda, tá? A primeira derivada de x vai ser igual a menos 1. Ele desce multiplicando e perde 1, não é isso? Uhum. Menos 1 vezes x elevado a menos 2. Porque vai ficar menos 1, né? Isso. Então, aqui vai ficar x elevado a menos 2. Só que eu preciso da segunda derivada. Então, agora eu vou fazer a segunda derivada. A segunda derivada vai ser igual à derivada daquilo ali. Então, ó, o menos 2 desce multiplicando, vai ficar mais 2. Né? Porque vai ficar menos 2 vezes menos 1. E o x vai ficar elevado a menos 3, não é isso? Isso. Vai ser menos 2, menos 1. Então, vai ficar x elevado a menos 3. Certo? Então, eu vou ter que fazer agora o seguinte. Eu tenho que calcular a segunda derivada de 3, que vai ser igual a 2 vezes 3 elevado a menos 3. Faz desse jeito aí mesmo na calculadora, não precisa inverter não. Faz 2 vezes 3 elevado a menos 3. Zero 0,740. 0,0740. Isso aqui assim? Isso. Isso. Agora vocês vão fazer para mim aí a de 3,6. Que vai ser igual a 2 vezes o 3,6 elevado a menos 3. 0,0428. 0,0428. 28. Então, qual que é o maior? O 0,04, não é isso? 0,04 é maior que 0, não, maior é o de cima. É só um zero que tem, né? O 0,7. O nosso erro foi de quanto? 0,10, não foi? Vamos lá, vamos ver aqui que aqui está pronto. Ó. Cadê o erro? 0,03. Né? É 2 sobre 27. Aqui, ó, 0,0013, né? Ó. Se a gente faz isso daqui, Ah, tá. aí é só substituir lá, ó. O erro vai ser igual a o 0,6, faz essa conta, 0,6 a terceira. Tem que substituir aqui, ó. Isso aqui é 0,6. Isso
aqui vai ser igual. Dá mais trabalho para calcular o erro do que fazer o 0,6 elevado à terceira elevado à terceira dividido por 12 vezes o máximo. Opa. Vezes o máximo. Qual foi o maior aqui? O 0,7 ou o 0,4 aqui? O maior é o de cima, não é? Uhum. Como o maior é o de cima, então vezes 0,074. Faz essa continha para mim agora. 0,6 à terceira dividido por 12 vezes isso. 0,0013. 0,0013. Certo? Ó, o nosso erro aqui, na conta, ele foi menor que esse erro aqui, não foi? Ele não deu 0,10? É só fazer esse daqui menos esse, ó. 0,1833 menos 0,1823 vai dar 0,10. Pode ser esse menos esse. O erro sempre é em módulo. O erro sempre não tem erro negativo nem positivo. Erro é absoluto. Tá certo? Então, o erro nosso vai ser 0,010. Nosso erro, 0,010, é menor que o erro truncado. O erro truncado é o erro permitido. O erro permitido é de 0,0013. 0,0010 é menor do que 0,0013. Então, quer dizer que o valor está aceito. Tá certo? Muito bem. Mas, nem sempre isso daqui é válido. Eu vou passar aqui um para vocês fazerem agora. Quer ver? No intervalo 0,08. Tenta desenvolver esse daqui. Vocês vão fazer a mesma coisa. Eu tenho a função já, tá? Se eu tenho essa função aqui, como se fosse a integral, tá? Você pega a integral, o valor que está lá, transforma ela numa função. E aí, o que você vai fazer? Eu não coloquei o intervalo. O intervalo, ele vai ser de 0 até 0,8. Vocês têm noção do que vocês vão fazer, né? Vocês vão ter que fazer isso aqui só. O f de 0,8 menos o f de 0,3. Ou de 0, o f de 0. Tá? Então, o f de 0,8 menos o f de 0. É só substituir o 0,8 nisso daqui e o 0. Quando você substituir o 0, vai dar 0,2, ó, porque vai zerar tudo isso daqui, ó, né? Então, vai ser alguma coisa que eu vou deixar aqui, menos 0,2, que é esse valor aqui, ó. Quando o x for 0, vai zerar tudo isso, só vai dar esse. Tá certo? Aí vocês vão ver onde está a discrepância que o Newton sacou. E veja que o intervalo não é muito grande, né? No de cima, o intervalo era de 0,6, ó. Nesse daqui, o intervalo é de 0,8. Quanto que deu o f de 0,8? Já fizeram? Fazendo. Espera aí, você. Ô, pessoal, vocês estão 0232. Vocês estão vendo qual é a diferença de trabalhar com a calculadora e trabalhar com Excel? Imagina aquelas contas que a gente estava fazendo no Excel, se cada linha daquela a gente tivesse que fazer toda a substituição
utilizando calculadora. Se a gente estivesse dentro de sala de aula, seria aquilo lá que a gente ia ter que fazer, gente. É isso que você está fazendo aí. Com essa função, cada coluna daquela, a gente teria que fazer isso daí.